Olá, meus amados irmãos e amigos que acompanham nossos vídeos. Quero falar com vocês hoje a respeito de um assunto que eu acho de suma importância para a vida cristã. Eu quero falar com vocês a respeito de como agradar a Deus. É sabido que muitas pessoas têm desejo de servir a Deus, muitas pessoas têm desejo de agradar a Deus, e às vezes, por falta de entendimento, de conhecimento da palavra de Deus, as pessoas acabam se sacrificando, as pessoas acabam passando por momentos difíceis na sua vida, acabam entrando em problemas complicados pensando que está servindo a Deus. Enquanto servir a Deus é muito fácil. Se você quer servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, presta atenção então no que nós vamos meditar nesta noite. Eu escolhi aqui 2 versículos do Evangelho de João para meditarmos sobre esse assunto. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: o Senhor Jesus dizendo para aquelas pessoas que haviam comido dos pães que ele multiplicou, e aquelas pessoas estavam seguindo ele com o propósito só de levar vantagem, de comer do pão, de receber milagres, curas. E aqui o Senhor Jesus confronta aquelas pessoas e prega um sermão duro de ouvir, que no final as pessoas foram embora e disseram: duro é esse discurso. Vamos ver então por que eles acharam esse discurso duro. No versículo 27, o Senhor Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhar então não pela comida que perece. Qual o objetivo principal na nossa vida? Servir a Deus, honrar a Deus, amar a Deus. E esse honrar a Deus, amar a Deus, não é um sacrifício para nós. E isso é que faz a diferença na nossa vida. Porque tudo que você conseguir nesse mundo, todo o esforço do seu trabalho, tudo que você juntar nesta vida, você vai sozinho e vai deixar tudo para trás. Mas então o Senhor Jesus nos adverte sobre a necessidade de termos um entendimento coerente com as Escrituras, de termos uma vida reta diante de Deus e servir a Deus com entendimento. E no versículo 28, dirigiam-se, pois, a ele. Quem dirigiam-se, pois, a ele? As pessoas que estavam ali ouvindo. E perguntaram para ele: que faremos para realizar as obras de Deus? E com certeza, talvez até você já fez essa pergunta para si mesmo, ou às vezes para as pessoas, para o seu pastor, para o seu líder da sua comunidade. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Para servir a Deus? Para realizar as obras de Deus? Então veja bem a resposta do Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, se você tiver um entendimento correto de como é a obra de Deus, a vida espiritual é muito gostosa de ser vivida. A vida espiritual, de acordo com a palavra de Deus, ela traz paz ao coração, traz alegria para a alma, ela traz união entre os povos, ela traz entendimento entre as pessoas, pai, filho, esposa, quando você conhece a palavra de Deus de maneira correta. Então, o que faremos para fazer a obra de Deus? Foi a pergunta daquelas pessoas. Veja o que Jesus disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por Deus foi enviado. Quem é esse que foi enviado por Deus? O Senhor Jesus. Então, se você quer fazer a obra de Deus, em primeiro lugar, passa pelo entendimento de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne,
veio a este mundo, um homem santo, um homem perfeito, para morrer pelo homem pecador. Porque o homem, no seu estado de pecado, natureza pecaminosa, não tem como se libertar dos seus pecados por si mesmo, pelo que ele faz, pelos sacrifícios que ele oferece, pelas penitências que ele paga. Nada pode apagar o seu pecado. O seu pecado do passado, do presente e do futuro foi pago por Cristo. Só um homem santo, só um homem perfeito, um homem sem pecado, um Deus que se fez carne e habitou entre nós, tem esta condição de perdoar pecado. Então, se você quer agradar a Deus, fazer a obra de Deus, o primeiro passo é você entender quem é Jesus e receber o Senhor Jesus no seu coração e crer nele como Senhor e Salvador de sua alma. É crer naquele que por Deus foi enviado. Então veja bem, o Senhor Jesus se identificou como Deus, e ele de fato é Deus. Mas ele tinha a natureza humana, ele se fez homem. E se fazendo homem, ele tinha condição de morrer para pagar os nossos pecados, porque ele era um homem santo, perfeito. Viveu imaculado, viveu sem mancha, sem mácula. Então você crê em Jesus é o primeiro passo para fazer a obra de Deus. Eu quero ler alguns versículos. O primeiro deles está em Hebreus 10, capítulo 5. Capítulo 10, versículo 5. O autor aos Hebreus dizendo sobre Jesus. Vou ler o primeiro, capítulo 4. Ele disse aqui: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é impossível que algo que seja de natureza material, algo que seja de natureza deste mundo, seja capaz de perdoar pecado. Não é possível. Então entenda que não há nada que você faça que parta de você, que seja obra sua, que é capaz de perdoar pecado, que é capaz de abrir o seu entendimento, que é capaz de restaurar a sua comunhão com Deus. E o Senhor Jesus, então, versículo 5 diz assim sobre o Senhor Jesus: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, nem oblações pelo pecado, nem com isso deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então fica claro para nós, fica nítido para nós, que não é o seu sacrifício. Você acha que trabalhar, construir, mexer com diversas atividades que põe sobre o seu ombro, você está agradando a Deus? Você está fazendo a obra de Deus? Você se sacrifica o seu tempo, a sua vida, a vida de sua família, o seu dinheiro, pensando que está fazendo a obra de Deus? E Deus não se agrada com sacrifício. Deus não se agrada com nada que você faça pensando que aquela obra sua vai agradar a Deus ou honrar a Deus. Deus quer que você creia no Senhor Jesus, e Deus quer que você o ame de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e que você ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a obra de Deus. É muito fácil. Mas não pense você que isso vai acontecer com o seu esforço. Você tem que dar ouvido à voz de Deus. Você tem que abrir o seu coração para que o Espírito faça a obra no seu coração, porque isso também é Deus que opera em nós. E quando o Espírito Santo do Senhor abre o seu entendimento e traz você esse entendimento sobre o que é obra de Deus, é servir a Deus em espírito e em verdade, é amar a Deus, é honrar a Deus com a sua vida, andando em santidade e em obediência à palavra,
é amando a sua família, os seus filhos, seus amigos, amando o próximo, servindo as pessoas, aí você estará fazendo a obra de Deus. Mas não pense você que seus sacrifícios religiosos, seu trabalho na religião, seu trabalho fazendo prédio, construções, às vezes se sacrificando a sua vida, isso você não está honrando a Deus e nem fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é feita materialmente. A obra de Deus ela é espiritualmente. Aí você pode pensar, mas então não temos que fazer nada? Amado, a nossa comunhão com Deus ela não é de serviço. A nossa comunhão com Deus ela é relacional. Deus não quer comunhão conosco pelo serviço, pelo sacrifício. Deus tem um propósito para nós em comunhão e amor. Então, quando você ama a Deus e ama as pessoas, o que você vier a fazer, você faz servindo ao seu irmão, amando o seu irmão, e não é uma obra de sacrifício e nem uma obra de serviçal, mas é uma obra, um vínculo de amor, de relação. Um faz a sua parte, outro faz a outra, e andamos juntos servindo ao Senhor. Tem um outro texto muito importante, que está em Atos dos Apóstolos, que eu quero ler para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo estava em Atenas, na capital da Grécia, uma cidade altamente religiosa, mas uma cidade altamente idólatra. Servia os seus deuses, as suas imagens, não tinha entendimento de quem era Deus, não tinha entendimento do Deus verdadeiro, não tinha entendimento do Deus Senhor e Criador de todas as coisas, e eles serviam a Deus das suas maneiras, dos seus modos, e pensavam que estava agradando a Deus. E Paulo chega naquela cidade, uma cidade tomada por imagens, por estátuas de imagens, de escultura, e Paulo diz o texto que ele ficou totalmente abatido e a sua alma se irritou com tanta idolatria da cidade. Ele encontra ali um altar escrito ao Deus desconhecido, e partindo pelo aquele princípio daquele altar, ele apresenta Deus, o Deus verdadeiro, e apresenta o Senhor Jesus. E aqui num determinado texto ele diz assim, versículo 24 do capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Amados, quando você vê alguém chamar um prédio de casa de Deus, morada de Deus, isso é errado, é antibíblico. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus não habita em casa feita por mãos humanas, Deus não precisa de morada, Deus habita em nosso coração, Deus faz morada em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo onde habita Deus. E ele continua, ele não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então você acha que você dando algo para a religião, você dando algo para a sua instituição onde você congrega, ou seja lá o que for, você está dando para Deus? A Bíblia diz que não. Deus não precisa de nada. Tudo que vem às suas mãos foi Deus que te deu. É a benevolência de Deus, é a graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus é sobre todos, a graça natural, a benevolência de Deus é sobre todos. A todos Deus dá a vida, a respiração, o ar, o alimento, a chuva, o sol. Então, se você tem algo, foi Deus que te deu, você vai dar para Ele. Se tudo é dele, se foi Ele que te deu. Essa maneira de servir a Deus ela é antibíblica. Dizer que você tem que sacrificar algo para ser abençoado, dizer que você tem que dar algo para o sistema religioso, para o pastor, para o seu líder espiritual, como quer você o chame, você está sacrificando para Deus. A Bíblia ensina que não. Isso é sacrifício de tolo. Isso é sacrifício que não agrada a Deus. Deus não precisa disso. Deus não é servido por uma mão humana. Deus não é o homem para ser servido pela mão do homem. Deus é espírito e Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Deus quer que você o ame de todo o seu coração, de todo o seu entendimento,
E quando a Bíblia diz então que você ama a Deus com todo o seu coração e todo o seu entendimento, aí você está servindo a Deus de verdade. Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, veja o que o Senhor Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando estiverdes amor uns aos outros. Então, se você acha que você vai ser reconhecido por Deus por sacrificar algo, seja bens, seja animais, seja o que for, seja cumprir promessa, andar quilômetros e quilômetros a pé, carregar cruz, oferecer isso ou aquilo, você não está servindo a Deus, não. Isso é sacrifício de tolo. Jesus não aceita esse tipo de sacrifício. Se você pode dar o seu corpo para ser queimado, que você não vai agradar a Deus. Você pode fazer tudo que vier à sua mão, pode gastar todo o seu tempo, suas emoções, sua vida, tudo que você tem, sacrificando, dando, ofertando, que você não estará agradando a Deus e nem fazendo a obra de Deus. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é um vínculo de amor, é relacional. Deus nos amou primeiro, por isso nós amamos a Deus. Deus deu o seu Filho por nós, sacrificou, morreu na cruz, ressuscitou, derramou seu sangue por nós. Por isso que nós amamos a Deus. E Paulo fala aos Romanos que é a misericórdia de Deus que nos conduz a Ele. É a misericórdia de Deus que nos traz libertação, que nos traz o arrependimento. É a misericórdia de Deus que nos transforma, que nos dá esta graça de conhecer a Deus e servir a Deus em espírito e em verdade. Não é o seu sacrifício, não é a sua oferta. Isso não chama a atenção de Deus. É horrível nós vermos aí esses falsos obreiros e falsos profetas da televisão dizendo: faça a sua parte, sacrifica, oferece, sacrifica tudo que você tem e Deus vai ficar responsável de te recompensar. Deus vai ser obrigado a responder o seu sacrifício. Isso é antibíblico. Antibíblico é coisas que a Bíblia não ensina e coisas que abomina a Deus. Porque Deus não precisa de nada. Deus quer a sua relação em amor com Ele, amando a Ele, amando o próximo. E a Bíblia diz aqui que quando tiver amor entre vocês, discípulos de Jesus, seguidor de Jesus, se houver amor entre vocês, o mundo vai conhecer que vocês são discípulos de Jesus. Não é o seu serviço, o seu sacrifício, o seu tempo, o seu dinheiro, não. Isso é diabólico. Nós vivemos dias difíceis para o povo de Deus, para a igreja de Deus, porque as pessoas estão dando ouvido a essas mentiras e não dão crédito à verdade, à palavra de Deus. Isso que está acontecendo é antibíblico. Veja ainda mais um versículo que está em Mateus 5, verso 16, Jesus dizendo assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, amados, a nossa obra que agrada a Deus é a nossa luz brilhar diante das pessoas. É você amar a Deus, amar o próximo, andar em humildade, andar em obediência à palavra, andar em santidade, amar os seus filhos, sua esposa, ter um lar saudável, ter um lar onde as pessoas sentem bem estar na presença da família, em comunhão, em amor. Isso é que é a obra que agrada a Deus. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Não pense você que aquilo que você faz, o seu esforço religioso para agradar a Deus, vai agradar a Deus. Não vai. E não vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão ver você um religioso idiota, que está sacrificando, se matando, sacrificando a família, sacrificando seus bens, pensando que estará agradando a Deus e não está. Deus simplesmente quer de nós um vínculo relacional de amor. Que a sua luz brilhe diante dos homens. E quando você honra a Deus dessa maneira correta, como a Bíblia nos ensina, quando você tem um entendimento correto de o que é uma vida espiritual, a sua vida espiritual é maravilhosa. A vida espiritual
é uma vida de liberdade. Nós somos chamados à liberdade. O que a Bíblia diz é que nós não podemos usar da liberdade para dar lugar à carne, viver em orgia, viver de qualquer maneira. Nós temos que andar em santidade, a nossa luz brilhando, refletindo a luz de Cristo, refletindo o amor de Deus. Aí as pessoas vão ver e vão dizer como Jesus disse: Deus está no meio desse povo. Esse povo serve a Deus. A única marca que a Bíblia diz que o cristão é conhecido é o amor. João 3,35, que eu já li para vocês. Nisto saberão todos, disse o Senhor Jesus. Que nisto saberão que Deus está no meio de vós, quando tiveres amor entre vocês. Saberão todos que sois discípulos de Jesus. Saberão todos que sois servos de Deus, se tiver amor entre vocês. Portanto, amados, tenham entendimento, busque conhecer a palavra de Deus. O conhecimento correto da palavra de Deus é libertador. E esse conhecimento correto, amados, só vem pela leitura, pela meditação. E não é uma leitura simplesmente de curiosidade. Você tem de se dispor na presença de Deus, pedir o Espírito Santo que venha sobre você, que abra o seu entendimento e que o Espírito Santo revele para você as verdades bíblicas. Porque se Deus não te revelar, se o Espírito de Deus não te conduzir no entendimento, você não vai conhecer de maneira correta a palavra de Deus. Portanto, leia a Bíblia, medite na Bíblia, abra o seu coração para Deus, deixa tudo que você pensa que sabe sobre Deus, sobre religião de lado, e volte o seu entendimento para a palavra, e busque conhecer de fato como é agradar a Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos trazer essa capacidade de entendimento e de saber realmente como agradar a Deus e como servir as pessoas e como refletir a luz de Cristo para as pessoas. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. O mundo está totalmente perdido em trevas. É preciso brilhar a luz de Cristo enquanto é dia, porque o final vem. E vai chegar a hora quando não poderemos mais pregar esta palavra. Vai chegar a hora que você não vai ter mais a oportunidade de ouvir essa palavra. Portanto, ouça a palavra de Deus enquanto é dia. Entre no canal do YouTube, Benjamin Garcia de Mello. Assista os outros vídeos que estão lá. Compartilhe esse vídeo com seus grupos, amigos, pessoas, para que mais pessoas possam ver. E aguarde aí que os vídeos sobre o Apocalipse virão, se Deus assim o permitir, tá bom?